Está projetado ali também, mas se você tiver sua Bíblia, deixe aberta que a gente vai mencionar alguns outros textos também. Apocalipse 5, a partir do versículo 7 até o 14. Diz assim: Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram então: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por seu povo reunido. Cada família aqui presente, cada família aqui representada. Nós somos gratos pelo seu maravilhoso amor que transformou a nossa história e se oferece como um braço não encolhido, mas estendido, poderoso para salvar, poderoso para nos transformar. Que o impacto da vinda de Cristo, o impacto da expectativa da sua volta, enche os nossos corações nessa noite. Que esse dezembro passe, mas o aquecer do nosso coração pela sua palavra não passe jamais. Tem misericórdia de nós. Por meio do seu Espírito, nos livra de todo engano nessa noite. Que o Senhor possa nos conduzir a toda a verdade, unicamente para o louvor da sua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Albert Einstein, um físico teórico muito famoso, em 1932, em um livro dele chamado Credo, ele registrou o seguinte: Nossa situação nessa terra parece estranha. Cada um de nós aparece aqui involuntariamente e sem ser convidado, para uma estadia curta, sem saber os porquês ou paraquês. A gente sabe que é um físico teórico muito famoso na história, e aqui pela graça comum a gente sabe que Einstein ele acertou muitas coisas no que diz respeito à ciência. Mas aqui ele errou feio. Como um teólogo, Einstein é um excelente físico e não passa disso. Certamente essa resposta de achar que nós estamos nesse mundo de modo involuntário, caímos aqui sem querer, sem saber o porquê estamos aqui ou para que estamos aqui, é porque ele não buscou a resposta para essas perguntas que são significativas no lugar certo. Ele tropeçou em um fato que nós, em nossa simplicidade, nós, em nosso pouco conhecimento científico, nós não esbarramos, nós compreendemos. O significado da existência, meus irmãos. O significado do sentido da vida não pode ser descoberto por meio de experiências em laboratório. O significado da nossa existência tem que ser revelado da parte de Deus. É do interesse de qualquer ser humano se encontrar com essa resposta para as perguntas últimas da existência. Se encontrar com a revelação do significado absoluto de estarmos aqui. De onde viemos, para que existimos e, ao final dessa jornada, para onde nós vamos? Mas a grande realidade, Paulo fala isso à igreja em Corinto, é que há alguém que é adorado como Deus nesse mundo e ele cega o entendimento das pessoas. Nós temos muita gente confusa, tomada de cegueira em relação ao passado, ao presente e também ao futuro, porque buscam a resposta para essas questões ou dentro de si mesmas ou no seu meio em vozes mentirosas, vozes que são usadas pelo maligno. Porque somente a mensagem do Evangelho, somente a maravilhosa mensagem da salvação pode servir para a gente de lente permanente de correção, de colírio espiritual milagroso
para que a gente supere a nossa cegueira e comece a enxergar as coisas como elas são. Porque se nós enxergamos as coisas como elas são, não vamos pensar que a nossa vida é um conjunto aleatório que não vai para lugar nenhum a não ser para destruição. Nós vamos olhar para a nossa realidade e, apesar de tudo que pode parecer fora do lugar, teremos esperança. A história da humanidade, a história das nossas vidas não pode e nunca poderá ser compreendida fora da realidade do nosso Senhor Jesus Cristo, fora da história da salvação, fora da mensagem do Evangelho. E parte dessa história, a etapa final dessa história, encontrada no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. No primeiro século, já no final do primeiro século da era cristã, depois de Cristo, nós temos João, aquele discípulo a quem Jesus amava, segundo ele mesmo se intitula, o João que em certo momento foi chamado por Cristo de filho do trovão, João, que era parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e Tiago. Ele está agora em uma ilha pequena chamada de Patmos. Ele foi banido. Ele está ali exilado. É uma área que fica perto da costa ali da atual Turquia. E ele foi exilado por causa do Evangelho. Ele foi exilado por conta da mensagem da salvação. Era um tempo de intensa, profunda perseguição para a igreja do seu tempo. E nós encontramos aqui João, envelhecido, isolado, mas fiel a Deus. Mas com o coração na graça. A maioria dos apóstolos, inclusive aqueles que caminharam de forma mais perto de Cristo, junto com João, como eu acabei de falar, já tinham morrido. Tiago, irmão de João, ele morreu décadas antes, nas mãos de Herodes. Pedro tinha também morrido certo tempo antes, naquela perseguição sanguinária, terrível de Nero. Enquanto isso, seus companheiros, irmãos em Cristo, a igreja, que estava avançando, tentavam conciliar ali uma realidade difícil, uma tensão que a gente se encontra volta e meia. Eles sabiam pela pregação que eles ouviram que o Senhor e Salvador da história é Cristo. Mas não era isso que parecia que estava acontecendo. As promessas que eles ouviram a partir da pregação da palavra de Deus, que gerou fé em seus corações, pareciam distantes. A vitória no reino, o triunfo final, a volta de Cristo. Não estamos vendo nada disso acontecendo. João está isolado. A igreja está sendo perseguida. Onde está Jesus, afinal? Para muitos nesse tempo, a realidade parecia apontar para outro fato, em outra direção. Humanamente falando, parecia que Domiciano, o imperador romano desse tempo de João, era o verdadeiro Senhor da história. As coisas apontavam assim. E era assim que ele exigia ser tratado. Ele exigia que fosse chamado Domiciano de Senhor Dominus e de Deus. Ele ia além. Humanamente falando, mais uma vez, João estava isolado. A igreja parecia frágil e o império parecia forte, vitorioso. E é nesse contexto que o livro de Apocalipse é dado à igreja. Embora a gente tenha muitas percepções diferentes, em nenhum momento esse livro foi dado da parte de Deus para confundir. Em nenhum momento da história esse livro foi dado da parte do Senhor para aterrorizar ou para dividir o seu povo. Deus sempre quis trazer luz. Deus sempre quis revelar. Deus sempre quis trazer clareza sobre a história, mostrando o desenrolar do conflito cósmico que se desenvolve desde Gênesis 3,15. Aquela ideia do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, daquela guerra, descendente da serpente, descendente da mulher, vimos isso na primeira exposição da nossa série. E Deus usa Apocalipse para revelar os segredos de um plano que é invencível. Um plano que é triunfante, que é exatamente o plano que sustenta a igreja no mundo. Exatamente o plano que nos dá esperança para olhar aquilo que está ao nosso redor. E o próprio livro de Apocalipse já anuncia o seu propósito. Apocalipse significa descortinar a realidade. Tirar o véu de algo e mostrar a realidade que está por trás da história. E desde o início do livro, se você puder voltar para o capítulo 1, isso não é escondido. O propósito de Apocalipse está no nome, mas o próprio Jesus Cristo que entrega essa revelação, ele faz questão de definir para que esse livro existe. No capítulo 1, versículo 1 e 3, diz o seguinte: o livro é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos
o que em breve há de acontecer. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Longe de ser um livro para ocultação, longe de ser um livro cuja compreensão no seu tempo era somente para os mais experimentados, mais inteligentes, mais sábios ou espiritualmente elevados, o caminho que Deus quis fazer com o livro de Apocalipse é exatamente o contrário. Em um mundo cercado por trevas, Deus não quer que a gente enxergue no final do túnel simplesmente uma pequena centelha. Ele quer que a gente perceba que a nossa realidade já está sendo inundada pela glória de Deus. Que a nossa realidade já está sendo um lugar em que o sol da justiça, a resplandecente luz do alto, já brilha. E nós precisamos reconhecer isso hoje, porque as trevas já estão sendo dissipadas. E esse é o grande ponto. O livro de Apocalipse não vem para revelar simplesmente fatos sobre o futuro. Mas o livro de Apocalipse, a revelação, o descortinar, é a revelação de uma pessoa. É o descortinar de uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto muitos perguntam, onde está Jesus? O livro de Apocalipse mostra para a gente, não apenas narrando o momento em que ele voltará de forma visível, mas o livro de Apocalipse mostra como essa revelação vai se manifestar. Exatamente como ele virá, mostrando que esse não é um fato guardado simplesmente para o futuro. Aquele que aparece no trono no final da história é aquele que já está no trono hoje, vitorioso, reinando. Paulo, na carta à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 1, a segunda carta, do 1 ao 6, ele mostra que vai ter um dia em que a graça e a paz que hoje nós usamos como saudação, que nós acolhemos espiritualmente, ela será visível. Ela vai ser completa sobre a história. Quando? Quando Deus vier para fazer justiça. Ele fala nesse primeiro capítulo, Deus vai retribuir tribulação para aqueles que causaram tribulação no meio do seu povo. Deus virá para fazer separação da sua glória e da sua majestade, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que rejeitam o Evangelho. E ele é claro nesse primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses de dizer quando isso vai acontecer. No versículo 7 e no versículo 10, ele diz que será no dia em que Jesus Cristo for revelado dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. É essa a realidade. Tem um dia marcado na história. E é justamente essa revelação que Deus promete para a gente como bênção. Aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas, sobretudo, aqueles que levam a sério a mensagem de Apocalipse. Porque a revelação de Cristo que Paulo aguardava com alegria, esperança, expectativa, é a mesma revelação, a mesma mensagem que João, isolado, idoso na ilha de Patmos, está transmitindo para que a gente tenha esperança. Deus deu esse livro à igreja, meus irmãos, para ser fonte de consolo, para ser fonte de esperança, fonte de vida para os dias maus. Porque em meio à perseguição, em meio à aparente fragilidade de tudo que nos cerca, do nosso próprio corpo, diante da aparência dos poderes esmagadores do nosso mundo, Apocalipse vem para levantar o véu. Apocalipse vem para abrir as cortinas e mostrar quem realmente controla a história, quem realmente governa as coisas. E a gente entra nessa imagem do Cordeiro que aparece nesse capítulo 5. Para nós, a imagem de Jesus como Cordeiro talvez pareça mais adequada para uma pregação de Páscoa do que no Natal. Só que essa ideia não corresponde ao testemunho bíblico, porque o Natal não é um evento isolado. O Natal é um prelúdio da Páscoa. É o primeiro fato de algo que ainda está caminhando. São duas histórias perfeitamente conectadas e inseparáveis para a gente. Porque esse menino que nasceu de uma virgem veio ao mundo com um propósito claro. Ele, como rei, ele veio para se tornar o cordeiro que morreria na cruz. A manjedoura, meus irmãos, aponta sempre para o Calvário. O nascimento de Jesus já carrega em si um significado único, sacrifício. Só que a história também não termina na cruz. O bebê de Belém, esse menino que nasce numa manjedoura, ele é também o cordeiro que foi morto, mas que não ficou no túmulo. É o cordeiro que vive
Ele foi ferido, ele traz no seu corpo as marcas da ferida. Mas o que o texto de Apocalipse diz pra gente, pela revelação do nosso Senhor, é que ele está vivo, triunfante, vitorioso, e ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória, louvor por toda a eternidade. O primeiro advento, que é o nascimento de Jesus, isso que a gente recorda, é um ponto de partida, mas não é o retrato final de Cristo. É uma pincelada inicial, os primeiros passos dessa revelação do nosso Salvador, mas não se esgota em um bebê frágil. Não se esgota na expectativa que as pessoas criaram a respeito dele. O Natal nos conduz à cruz. A cruz nos conduz à ressurreição. E a ressurreição nos conduz ao trono. É esse Cristo completo que nós celebramos. Não é apenas um bebê. Não é apenas alguém que ficou estirado numa cruz. É o Cristo completo. É o Cordeiro vitorioso, digno de toda a glória por toda a eternidade. Nós então voltamos a nossa atenção para esse primeiro advento, enquanto nós estamos aqui para nutrir expectativa, preparar o nosso coração para o último advento, quando as nações vão lamentar, vão se entristecer, quando virem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Deus então está revelando para a gente em Apocalipse aquilo que em breve haveria de acontecer. Mas aí a gente se esbarra no mesmo problema que talvez os crentes do tempo de João se esbarraram. Mas o que é breve? 2000 anos, aproximadamente, isso não tem aparência para a gente de brevidade. Mas precisamos lembrar, e a Bíblia já trata isso no nosso coração, que o breve para o Senhor não é o breve na nossa perspectiva limitada do tempo. Pedro, na segunda carta dele, ele combate esse problema, que é um problema comum, repetido aqui no nosso meio. Alguns, quando Pedro escreve a sua segunda carta, estavam dizendo que a promessa de Jesus falhou. Eles estavam usando a demora como argumento para relaxar espiritualmente. Eles estavam vivendo como se aquela promessa fosse somente uma utopia, uma idealização vazia, e Cristo não fosse voltar mais coisa nenhuma. Alguns estavam se comportando assim. Para completar, ainda tinha falsos mestres, que começaram a distorcer. Eu acho que não é tão por aí. Eu acho que Cristo não quis dizer muito bem essa ideia de que ele vai voltar de verdade. Talvez ele esteja falando algo sobre o nosso coração. Sabe quando você perde alguém, a pessoa vai embora, mas ela está viva na sua memória, está viva no seu coração? Será que é isso que Cristo está falando? E esse é o problema de muitos hoje. Hoje a gente tem uma esperança que acaba sendo distorcida, desviada, e o foco da igreja é desviado junto. Aí a mensagem de pessoas que seguem o engano passa a ser que qual a função da igreja no mundo? Tornar o mundo um lugar melhor. A missão da igreja, já que Cristo não vai voltar, já que todos estamos caminhando para a destruição, para o fim da nossa existência vazia, aí a missão da igreja é reduzida à ação social. Alimentar os pobres, vestir os nus, socorrer as pessoas, suprir desigualdades. Isso é uma face do Evangelho, sim. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou sobre misericórdia, sobre graça. Tudo isso é bom, necessário, tem o seu lugar, mas isso não é o coração do Evangelho. Quando a expectativa da revelação de Cristo sai dos nossos corações, estamos de novo cegos. Estamos de novo confusos. Se nós começamos a achar que a salvação vai vir por meio de projetos humanos, instituições, governos, políticas, a igreja vai perder a sua perspectiva de eternidade. A igreja vai perder o sentido de estar no mundo. E o resultado vai ser como Paulo adverte, Pedro adverte na sua segunda carta. Pessoas frouxas espiritualmente. Pessoas que só conseguem olhar essa realidade ao redor e começam a viver as suas vidas como se não tivesse esperança nenhuma para o futuro. Mas não é isso que o Evangelho aponta. O Evangelho aponta para nós uma esperança certa. A certeza da restauração. E a restauração que vem do alto. A restauração que não é encontrada em tronos humanos. O governo perfeito, o governante perfeito vem do alto. Porque nenhum sistema humano é capaz de resolver os nossos problemas. A verdadeira justiça, o verdadeiro consolo, a verdadeira esperança não habita em tronos habitados por homens pecadores. A verdadeira justiça, como Pedro diz na segunda carta, habita em novos céus, nova terra.
em que Cristo governará, Deus vai estabelecer o seu reino de forma perfeita. E a forma perfeita do reino é uma monarquia teocrática, em que o Cordeiro habitará conosco e nos governará por toda a eternidade. Pedro escreve na segunda carta dele, capítulo 3, do 8 ao 13, o seguinte, para combater essa nossa visão. Amados, não se esqueçam disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Mas o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Só que Ele continua dizendo que isso não vai impedir que o dia do Senhor se revele. Ele diz, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que houver nela ficará exposta. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas só tragédia? Não. Mas de acordo com a sua promessa, ele registra, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Meus irmãos, essa promessa não vai falhar. Deus não negocia alianças. Deus não negocia as promessas que Ele faz. Eu talvez olhe para esse ano, para esse culto, para esse momento em que eu estou, e tente avaliar o ano anterior, os anos anteriores e penso, não está parecendo muito diferente. Parece que é mais do mesmo, mais um dia 25, mais um dezembro, aparentemente comum. Mas será que nós estamos pensando que tem um significado glorioso por trás disso? Estamos um ano mais perto do triunfo do Cordeiro. Estamos um ano mais perto do trono do Cordeiro descortinado diante de nós. Estamos mais perto de habitar em uma realidade de justiça perfeita. E como expressão de quem compreendeu isso, o valor da primeira vinda de Cristo, nós precisamos declarar agora, como confissão de fé, como oração, como declaração de esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque para a glória do nosso Deus e para o nosso bem, nós estamos mais perto do grande e temível dia do Senhor. Estamos mais perto hoje do que estávamos ontem. Louvado seja Deus! O texto que nós lemos nessa noite não pode ser apenas decorativo. Eu não posso ficar nele como algo que simplesmente inspira alguns cânticos para a gente ficar nessa realidade, tendo o coração temporariamente aquecidos. Esse texto deve servir de lente corretiva permanente. Deve mudar o nosso foco para enxergar todos os natais que Deus permitir que a gente viva nesse mundo. Porque aquilo que Jesus revelou para João de forma visível deve ser visualizado por cada um de nós, pela leitura da palavra e pela fé. João, como ele afirma no capítulo 1, ainda versículo 2, ele literalmente escreveu para a gente tudo que ele viu. É o que ele diz no capítulo 1. E esse verbo ver aparece 52 vezes em Apocalipse relacionado a João, mostrando que ele viu e viu muita coisa e não guardou nada da gente, porque Apocalipse não é sobre ocultação, é sobre revelação, é sobre descortinar da realidade de Deus. Foi Jesus quem revelou. E essa é a forma de nós percebermos a bênção que está aqui escancarada em Apocalipse. Visualizando, contemplando. Quando vocês veem essa imagem que João está narrando para a gente, o Cordeiro no trono, milhares de milhares, milhões de milhões de seres celestiais, dizendo, digno é o Cordeiro. Seja louvado, receba a honra, a glória e louvor. Você consegue se imaginar naquele momento? Você consegue pensar que isso é sobre você que crê em Jesus? Você consegue entender que você estará inserido nessa realidade pela fé? Ele quer que a gente feche os nossos olhos. Veja essa cena. Imagine esse dia glorioso. E não somente hoje, nesse dia 25. Todos os dias das nossas vidas, a gente receba do trono de Deus o suprimento que precisamos para perseverar. Nós estamos em uma série que finaliza hoje, cujo nome dela é nome acima de todo nome. O retrato bíblico de Jesus. E aqui estamos nós diante das pinceladas finais de literalmente um quadro agora. Essa verdade chega para a gente por escrito, mas ela existe como uma grande pintura, que nós precisamos enxergar agora pela fé, que é a certeza, a prova presente das coisas que os nossos olhos ainda não veem. Porque aquilo que os nossos olhos alcançam é passageiro, mas aquilo que vem do alto é eterno. E é algo que o livro de Apocalipse também quer combater na gente. Nem tudo que os nossos olhos enxergam é a realidade perfeita. E um dos principais temas de Apocalipse é mostrar isso.
que as coisas não são o que parecem. Precisamos guardar isso no coração. As coisas não são o que parecem. Nós no domingo vimos como Deus usa as coisas fracas nesse mundo para surpreender aquelas que são fortes. Deus não se deixa impressionar pelos caminhos da grandeza humana, mas Ele conduz as coisas de acordo com sua graça soberana. Naquilo que pode parecer simples aos olhos dos homens, mas que é triunfante porque Deus está no negócio. E aí, logo no início do livro, Cristo mostra algo que é conhecido da gente, a mensagem às igrejas. E aí a gente começa a ver como o Apocalipse quer trabalhar na gente. Aquilo que você vê não é necessariamente isso. As coisas não são o que parecem. Olha na mensagem às igrejas. A igreja de Esmirna é uma igreja que está aflita, sendo perseguida pelos judeus. É uma igreja que tem uma pobreza terrível. Mas Cristo diz sobre essa igreja: você é rica. As coisas não são o que parecem. Você olha para a igreja de Sardes. Você tem fama de estar viva, mas na verdade você está morta. Cristo diz para a igreja em Laodiceia: você diz no seu coração que é rica, que adquiriu muitas riquezas e que não precisa de mais nada. Mas não. Cristo afirma: você é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e nua. Apocalipse está ensinando para a gente que na realidade visível as coisas não são o que parecem. E quando o véu dessa realidade invisível é tirado por Deus, Ele nos mostra que são as pessoas aparentemente fracas. São as pessoas aparentemente humilhadas, indefesas, perseguidas, pobres, pessoas tidas como derrotadas, que participam do triunfo do Cordeiro. Não são as pessoas que estão nos pedestais humanos. São aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor. E o próprio Cordeiro ilustra isso. Cordeiro parece para vocês um símbolo de força? Cordeiro transmite para a gente a ideia de fragilidade, um animal indefeso. Quando a gente vê o contexto de Apocalipse, uma besta assustadora, um dragão feroz. Quem parece que vai vencer da perspectiva humana aqui? Mas a grande realidade de Apocalipse é que as coisas não são o que parece. O dragão e a besta nunca tiveram chance, porque o Cordeiro é indestrutível. O Cordeiro é invencível. Ainda que pareça, eles nunca tiveram como triunfar. Porque desde a eternidade, o verdadeiro vencedor, o verdadeiro triunfante, o verdadeiro vitorioso, quem é? Aquele que está no trono. É o Cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, mas ele venceu não como leão, ele venceu não como esse tronco robusto da raiz de Jessé, ele vence como um cordeiro que foi morto. E agora ele revela que o conhecimento da sua glória vai chegar um momento que encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Foi o que Abacuque falou, não foi? Capítulo 2, versículo 14. Por isso, se você olhar para esse texto de Apocalipse 5, você vai ver que a reação do auditório celestial é uma reação imediata. Os versículos 8 e 9 desse capítulo 5 dizem para a gente: os céus começam a entoar um novo cântico, acompanhado de instrumentos. E ao longo de toda a história da salvação, essa é a realidade. O povo de Deus responde aos atos redentores de Deus cantando, louvando ao Senhor. Sempre que Deus intervém de forma redentiva para libertar o povo canta. Em Êxodo capítulo 15, a gente se encontra com Moisés e os israelitas, à beira do Mar Vermelho, celebrando em cântico a derrota do exército de Faraó. Eles se afundaram, eles se afogaram. E o cântico que a gente vê naquele dia: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Mas olha o cântico que é entoado em Apocalipse. Talvez fosse pertinente, é uma oportunidade de libertação. É o Cordeiro que comprou gente de todo lugar, estabelecendo o seu reinado eterno. Mas não. O que nós vemos nesse capítulo 5 é um cântico novo. E precisa ser novo. Deve ser novo. Porque nós estamos diante de um êxodo, de uma libertação que torna a outra insignificante. Israel passou por outros cativeiros. Babilônia. Israel enfrentou outros problemas na sua jornada. Agora o que Deus está fazendo é algo completamente novo. E merece um cântico novo. Naquela primeira Páscoa, na libertação do Egito, a nação foi preservada de morrer,
por conta do sangue de um cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. Um cordeiro que foi nutrido e um cordeiro que foi morto pelas famílias. Só que nesse último e definitivo êxodo, libertação é oferecida não à nação, porque o êxodo lá foi de Israel. O êxodo agora é para todas as nações, todos os povos, e é oferecido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que conquistou isso por meio do seu sangue vertido na cruz. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, e agora a cena que nós enxergamos pela fé é que ele está entronizado. Diz o versículo 9, é o cordeiro que foi morto e comprou com seu sangue para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso é um cântico novo, porque não foi somente o tempo que mudou, mas porque a redenção alcançou o pleroma, a plenitude, a consumação, o ponto alto. O Cordeiro reina para sempre. E por pura graça, ele compartilha aquilo que ele conquistou sozinho, de bom grado, com aqueles que são chamados seu povo. O versículo 10 delimita isso. Homens e mulheres de todos os lugares, de todos os tempos, participando do seu reino e reinando com ele. Cântico novo que Apocalipse apresenta para a gente. Todos os cânticos que aparecem aqui em Apocalipse estão centralizados no fato. A dignidade do Cordeiro. Como ele é excelente. Porque não há, meus irmãos. Sinceramente, não deve haver outra reação plausível diante disso que nós estamos lendo nessa noite, diante do nosso triunfante, do vencedor, do Cordeiro entronizado, a não ser honra, glória, louvor. E se essa é a realidade naquele dia, se essa é a realidade eterna, essa deve ser a nossa realidade hoje também. Entoar cânticos de louvor ao Cordeiro. Quando nós perdermos de vista a dignidade do nosso Senhor. Quando nós perdermos de vista que o vitorioso está no controle da história, nós passamos a depositar a nossa esperança naquilo que vai nos frustrar. Nós começamos a depositar nossa fé naquilo que vai falhar. No tempo de João, isso que acontecia. Muitos cultuavam o imperador de Roma, afinal ele tem aparência de glória. Chamavam o imperador romano de Senhor e Salvador. Investiam a sua confiança em homens, pecadores, instituições para salvarem o seu povo. Mas como Moisés e os israelitas cantaram à beira do Mar Vermelho, o Senhor é a minha força e a minha canção. Só o Senhor é a minha salvação. Por isso ele é digno de receber desde agora e para sempre sabedoria, todos os títulos que aparecem em Apocalipse. Sabedoria, riqueza, poder, força, louvor, honra, domínio, glória, desde agora até a eternidade. Nenhum governo, nenhum homem, por mais majestoso que pareça, por mais glorioso que pareça, tem peso de glória suficiente para sustentar a adoração. Somente Deus é digno de adoração. Por meio do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas que reina como Cordeiro vitorioso, o Cordeiro triunfante. E alguns fatos que trazem esperança para o nosso coração. As aparentes forças invencíveis que parecem controlar a história caminham para ser açoitadas pelo Cordeiro que foi açoitado naquela cruz, no primeiro advento. Aqueles que julgam governar as nações vão ser destruídos pelo Cordeiro que teve o seu corpo destruído quando foi levado à cruz. Aqueles que acreditam ter a palavra final vão ser rejeitados eternamente pelo Cordeiro que rejeitaram. E aqueles que com ira, o Salmo 2 diz isso, se amontinam, se juntam, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, serão despedaçados como vaso de barro. Eles cairão em zombaria sob os pés do Cordeiro de quem eles zombaram. O versículo 4 do Salmo de número 2, um salmo que é messiânico, extremamente cristocêntrico, diz que quando o Senhor vê essas pessoas que se acham superpoderosas, merecedoras da majestade e da glória, o Senhor do seu trono nos céus põe-se a rir, caçoa, zomba deles. Em sua ira o Senhor os repreende e em seu furor os aterroriza dizendo: vocês passarão, mas eu estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Isso porque a manjedoura foi passagem, a cruz foi passagem, mas a palavra final está com o trono da eternidade, onde o Cordeiro que foi morto reina por toda a eternidade. O desprezo deu lugar à glória, a humilhação deu lugar à exaltação, não somente para o Cordeiro, mas para o seu povo. A dor dá lugar à plenitude, a morte dá lugar agora à vitória eterna. Porque ele nasceu
humildemente. Ele viveu servilmente. Ele foi morto vergonhosamente. Mas ele voltará triunfalmente para o nosso bem. E diante disso, finalizando, queridos, qual deve ser a nossa postura hoje? Nesse dia que é reservado no nosso calendário para celebrar o seu nascimento. Na terça-feira, eu tive com o Bruno ali e ele me lembrou de um trecho que casou perfeitamente nesse momento para a gente. Paul Washer, em Um Verdadeiro Evangelho, o Bruno vai lembrar disso, ele diz o seguinte, eu queria que você prestasse atenção. Jesus Cristo, abre aspas, já é o Senhor da sua vida, quer você o sirva ou não. Quer você o bendiga, amaldiçoe, odeie ou ame. De qualquer modo, ele é Senhor da sua vida. Porque Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Isso é Filipenses 2. Ele continua. Alguns de vocês se curvarão por causa da graça que lhes foi dada. E outros se curvarão porque as rótulas dos seus joelhos serão quebradas por aquele que governa as nações com bordão de ferro. Pesado, mas verdade plena. Sendo assim, vocês ouviram falar sobre o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente? Vocês ouviram falar nesse tempo desse rei que nasceria de uma virgem, que viria de Belém, mas cuja origem está na eternidade? Você ouviu sobre o rei humilde, acolhido em uma manjedoura, sobre o rei servo, que deu a sua própria vida para o resgate da humanidade, que foi zombado, açoitado, escarnecido? Você ouviu sobre o túmulo vazio desse mesmo rei, a sua ascensão aos céus e a sua promessa de retorno? Então eu trago à memória de novo o Salmo de número 2, versículo 12. Precisamos fazer aquilo que Deus revela por meio do salmista. Beijem o filho, recebam o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Mas como são felizes aqueles que nele se refugiam. Que essa seja a nossa postura hoje, para que nós o vejamos em sua glória naquele dia e possamos nos unir com alegria e não lamento ao seu exército celestial, aos anciãos, aos milhares de milhares, aos milhões de milhões de criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e tudo o que há, proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Ele transformou a história do nosso mundo. E ele continua acessível, pronto para transformar as nossas histórias. Como cantamos nessa noite, Sofonias, ele registra: o Senhor, o nosso Deus, em Cristo ele está no nosso meio poderoso para salvar. Ele tem poder para isso. Todos nós temos um começo e um fim na nossa vida, que só encontra sentido nele. E ele está aqui nessa noite, para nos selar com aquilo que garante a nossa entrada, a nossa participação no seu triunfo, e estar com ele toda a eternidade. Hoje não é um dia simplesmente nos lembrar de um nascimento. Por isso essa mensagem é dia de responder a um rei. O filho foi dado, o cordeiro foi morto, o trono está ocupado. Não importa quem a gente veja humanamente. Resta saber como a gente vai se colocar diante dele. A sugestão da palavra de Deus: beijem o cordeiro. Recebam o cordeiro. Se refugiem no cordeiro enquanto há tempo. Que ninguém saia daqui indiferente a isso. Que ninguém saia daqui achando que é só uma mensagem passageira que pode ser esquecida amanhã de manhã. Mas saia daqui reconciliado, rendido e salvo. Para que naquele dia nos prostremos diante dele, com alegria e não com lamento ou pesar. Que os nossos corações não hesitem, meus irmãos. Não resistam diante do chamado à salvação, mas se dobrem, creiam e o adorem. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar, mas vamos unir agora as nossas vozes, cantando que esse Cordeiro é digno de adoração, cantando que ele é digno da nossa vida. O Cordeiro que foi morto está abundantemente presente aqui para salvar. Vamos orar ao Senhor. Se você entendeu essa mensagem, coloque-se nesse momento diante de Deus, pedindo misericórdia para a sua vida, pedindo que esse dia 25 seja um marco entre um antes e depois da sua história.
Fale, Senhor, eu te reconheço como meu Rei, Salvador e Senhor. Eu quero estar contigo na sua eternidade. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero que a história da salvação seja uma história que agora minha vida seja encontrada nela. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela Sua palavra. Nós não somos capazes de fazer nada, mas a Tua palavra faz tudo. A Sua palavra nos ajuda a viver para a glória do Teu santo nome. A Tua palavra que nos preserva para vivermos uma realidade como essa, até que o Senhor volte. Que o Senhor voltará, é uma certeza que nós temos. Declaramos a nossa confiança em Ti. Nós sabemos que aquilo que é breve para o Senhor não necessariamente é breve para a gente. E nós sabemos que o tempo do Senhor é perfeito. Até isso que a gente julga como demora, é bondade do Senhor para que outras pessoas venham ao arrependimento. Louvado seja o Teu nome. Que nessa noite haja arrependimento e fé gerada nos corações. Nós oramos gratos ao Senhor. Queremos viver para o louvor da Sua glória. Recebe honra, glória, louvor, sabedoria, hoje e sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor, canção do Apocalipse.